Caracterização do setor, produtos e subprodutos. Bom, o setor em foco se enquadra na seção C, que abrange indústrias de transformação e tem o código QNAI 29107/01. Essa categoria abrange automóveis de passageiros, utilitários, caminhonetas e outros veículos automotores de transporte de pessoas, e até veículos mistos, como os State Wagons, podendo ser movido a gasolina, álcool, biocombustíveis e até diesel. Bom, agora eu vou continuar falando sobre a caracterização do setor de produtos e subprodutos. Alguns processos de normatização estão fortemente atrelados ao setor automobilístico, como a IATF 16949, que se resume em alguns pré-requisitos para um sistema de gestão e padrões de qualidade na cadeia de suprimentos dentro do setor automotivo. A EPA Tier 3 e Tier 4, que apresentam regulamentações de emissões de motores a diesel, e a ISO 26262, voltada para a segurança funcional de sistemas elétricos e eletrônicos em veículos. Bom, agora nós vamos falar um pouco referente aos indicadores socioeconômicos do nosso setor. Esse tópico ele tem como proposta analisar o nosso setor em relação aos parâmetros do Brasil, que seria no caso o Produto Interno Bruto, o PIB, também isso relacionado à nossa QNAI, e também a ocupação no setor, o quanto dessas pessoas representam na ocupação dos trabalhadores no Brasil, e a arrecadação tributária, quanto que esse setor ele arrecada em relação à parte fiscal, né? Bom, aqui a gente tem a primeira tabela, que ela indica que mais ou menos qual que é o parâmetro do Produto Interno Bruto do Brasil, para a gente ter uma noção, um parâmetro em relação a isso. E depois aqui a gente tem a relação da porcentagem do PIB geral do Brasil em relação ao PIB industrial. Bom, podemos ver que ao longo do tempo o PIB industrial ele ficou em torno de 5%, então a gente consegue entender que esse setor ele é muito importante para a questão da indústria em si como um todo, porque de todo o produto interno bruto das indústrias, isso gera em torno de 5%. E em relação ao produto interno bruto do Brasil, isso gera em torno de algo entre 1%. E depois aqui a gente tem a outra tabela, que seria a questão da ocupação no setor. Esse indicador ele está mostrando mais ou menos qual a porcentagem dos brasileiros que trabalham nesse setor. Você vê ali que ele varia um pouco, mas não passa mais ou menos de 0,10% das pessoas que trabalham no Brasil trabalham nesse setor. E depois aqui a gente tem uma relação aqui na questão dos impostos, que temos aqui o ICMS, os demais impostos e o PIS/PASEP. Então a gente pode ver que, e vale lembrar que perante o ano de 2020, durante a pandemia, percebe-se que houve uma diminuição em relação a esses números devido à pandemia. Por isso você pode ver que no ano de 2018 40.040, no ano de 2019 40 e no ano de 2020 abaixa um pouco para 32. Agora a gente vai falar aqui um pouco aqui referente à análise do mercado. Aqui eu trouxe 3 gráficos referentes a 5 parâmetros que são importantes para a gente entender como que está esse mercado atualmente. Bom, o primeiro é o consumo, depois temos a relação de produção e vendas e a relação de importação e exportações desses produtos. Bom, a gente pode analisar aqui primeiramente que o consumo ele estava crescendo no ano de 2019, porém ele teve um declínio em 2020 decorrente à pandemia. E após esse período, em 2021, ele começou a retomar novamente o seu consumo. Então, os clientes começaram a novamente querer comprar esse produto. Depois a gente tem a relação entre produção e vendas. A gente percebe, depois de analisar esse gráfico, que a produção ela sempre é maior do que as vendas. Até por uma questão de estoque, a gente tem que fazer a nossa produção um pouquinho acima do que nós vendemos. Para uma questão de estoque, de logísticas, e novamente a gente consegue analisar que no ano de 2020, decorrente à pandemia, também houve o declínio, das vendas, tanto das vendas como a produção. E após isso a gente tem aqui o nosso gráfico sobre importação e exportação. Você vê que eles sempre ficam ali bem parelhos, bem juntos, um do outro. Porém, no ano de 2020 houve uma disparidade bem grande
que a exportação foi bem maior que a importação, decorrente novamente da pandemia. Ou seja, cada vez menos acabava importando, né, os produtos. Com isso, a gente pode analisar que a importação e a exportação, elas sempre andam juntas, tem que ter um equilíbrio, um parâmetro. E o valor de referência utilizada para a gente poder fazer a análise aqui, o valor de referência do dólar foi no valor de R$ 5,10. Então pode ter alguma imprecisão por conta de ter sido utilizado esse valor do dólar. Bom, a análise das 5 forças de Porter é uma análise necessária para uma empresa para ela não olhar apenas para os concorrentes, e sim para outros fatores que podem influenciar na sua gestão, na sua lucratividade e venda. Atualmente, o setor automotivo do Brasil ele é muito amplo, tendo ao todo 61 marcas e 66 fábricas. Porém, só algumas dominam, como Volkswagen, Hyundai, Chevrolet e a Ford. Porém, existem algumas crises que a gente vem enfrentando, como a pandemia recentemente, crises políticas, e isso fez os impostos e taxas subirem, e um exemplo é a Ford, que saiu do nosso território nacional. Bom, no aspecto dos fornecedores, tem uma grande diversidade, pois cada companhia ela representa uma fatia do mercado, sendo a Volkswagen e Chevrolet com carros mais custo-benefícios, até BMW, Ferrari e Lamborghini com carros com mais luxuosidade e potência, fazendo com que os fornecedores atendam diferentes marcas, com diferentes produtos e custos, atendendo cada um e fazendo um bom preço afinal para o cliente. A ameaça mais eminente atual é o preço do veículo, que ele está bem alto em comparação a anos anteriores. Isso se deve a grandes taxas inclusas e ao preço de importação para trazer um veículo do exterior para o interior. Caso a matéria-prima aumente, o fornecedor ele tem um poder de barganha de aumentar o seu custo, pois ele precisa ter a lucratividade final e a montadora precisa aceitar, fazendo com que os preços se elevem dos veículos. E o cliente, na hora da compra, ele tem o poder de decidir qual carro ele queira. Por exemplo, ele escolhe um Volkswagen Nivus, carro atualmente hoje muito popular. E existem duas versões desse carro, a Comfortline e a Highline, sendo a Comfortline uma versão mais barata, porém tem menos componentes. Por exemplo, o farol de milha, painel totalmente digital, alguns veículos até não oferecem banco de couro. Porém, não são itens totalmente essenciais. Já a versão Highline apresenta o farol de milha, o farol Full LED, bancos em couro. Então são luxuosidades que o cliente não precisa ter se ele quiser. O processo de compra de um novo veículo ou fabricação envolve uma enorme pesquisa para entender qual que é a necessidade do brasileiro. Mas, para um brasileiro comprar um carro, ele apenas tem a opção de ir numa montadora e comprar. Ele não pode fazer o seu carro caseiro e circular pelas avenidas, ruas, vias públicas do estado do Brasil. Bom, vamos abordar agora o estudo da concorrência. O estudo da concorrência da nossa análise setorial deu que a KENAI 29.107/01 ela foi classificada como uma concorrência monopolista. De acordo com o índice de Hereford, ela fica classificada com 0,18, ou seja, ela fica entre uma concorrência perfeita e uma concorrência monopolista, que a gente consegue diferenciar isso através da estrutura de mercado, que vai ser explicado posteriormente. O mercado de automóveis ele desempenha um papel significativo no PIB brasileiro, sendo dominado por 4 grandes empresas, e dessas 4 grandes empresas, 2 são grupos de empresas, que é o grupo FCA e o grupo Volkswagen. E as outras 2 empresas são a Hyundai Motors e a GM Motors. Há uma notável variação de produtos das empresas. Para calcular o índice de Hereford, como foi comentado, que ficou 0,18, você soma a porcentagem das empresas que elas se apresentam no mercado, você eleva tudo isso ao quadrado e você divide pelo número de empresas que você possui no seu mercado. Falando agora da estrutura de mercado, ao calcular o índice de Hereford, a gente obtém um valor, e esse valor varia entre 0 e 1, sendo classificado entre concorrência perfeita valores menores que 0,2 e concorrências monopolísticas também classificadas entre 0,2.
você consegue diferenciar uma concorrência perfeita de uma concorrência monopolística através da variação, através do grau de diferenciação do produto. Que ao analisar o setor, a gente chegou à conclusão que o setor de automóveis é um setor monopolista. Bom, o nosso estudo ele revela que um mercado altamente competitivo com uma variedade de produtos e peças. Falando das análises de produtos, os produtos oferecidos eles variam significativamente entre fabricantes e os preços eles são determinados individualmente por cada empresa. Dentro do nosso estudo também a gente analisou o impacto da publicidade. E a publicidade ela desempenha um papel crucial para a influência do consumidor. E são feitos investimentos consideráveis em publicidade e propaganda, que elas desempenham uma grande função na escolha do consumidor. Bom, falando um pouquinho agora sobre a análise final que nós tivemos em relação ao nosso setor, que é a fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, foi a classificação deste setor em um cliente que já está dentro do setor e que quer melhorar, por conta dos inúmeros desafios que o mercado automobilístico brasileiro apresenta, principalmente por conta da presença de produtos substitutos e complementares. A chegada dos veículos híbridos, que são aqueles que são movidos a combustão e eletricidade, e veículos completamente elétricos, eles chegam a ser um grande desafio para quem já está no mercado e demandam uma evolução significativa nesse setor. Os fabricantes que já estão nesse setor de uma forma mais tradicional, eles devem se preocupar em criar estratégias de crescimento, como integração vertical, integração horizontal e alianças estratégicas, que podem ser exploradas para aprimorar o setor. No caso, exemplificando o que eu falei anteriormente, a integração vertical ela poderia ser vista como uma expansão da empresa, do qual ela faria a aquisição de uma outra companhia que já tivesse experiência com veículos elétricos, e seria uma boa estratégia. Dando continuidade, conseguimos analisar a junção de duas estratégias, tanto a integração horizontal com a aliança estratégica. A aliança estratégica seria uma parceria entre duas empresas que estivessem no mesmo patamar e que tivessem um grande potencial para a inserção no setor do produto substituto. A aliança estratégica seria a junção das duas empresas visando a segunda estratégia, que seria visando a aquisição de um fornecedor, o qual fosse responsável por uma matéria-prima que fosse o principal fator para o preço do produto substituto, como por exemplo o lítio, que é a principal matéria-prima para poder produzir a bateria de lítio, e ela é muito cara referente ao valor do produto. Então ela denomina mais cerca de uma boa porcentagem do preço do produto. Se você tivesse o domínio, se a empresa, no caso, as duas empresas tivessem um domínio desse fornecedor, pudessem baratear essa matéria-prima, assim poderiam ter uma boa vantagem competitiva referente ao preço final do produto. Para uma análise atual do mercado, surge um declínio de vendas referente a baixos incentivos fiscais e a inserção e a revolução, na verdade, do mercado de atuação com novos produtos. Isso observa a baixa produção, baixo consumo, baixa exportação e baixa importação, principalmente nos anos de 2022 e 2023. Diante desse cenário, a entrada no mercado de atuação dos produtos substitutos requer uma mudança significativa nas ISOs e NBRs, regulamentações ambientais e indicadores socioeconômicos. Uma das principais lacunas do setor é a necessidade de inovação e adaptação do mercado, visto que tem duas grandes empresas, como a BYD e a WM, que são multinacionais que dominam hoje o mercado de atuação voltados a veículos totalmente elétricos. Bom, um grande diferencial do setor, juntamente com as estratégias, é o investimento em publicidade e propaganda, visto que tem um impacto significativo na hora da escolha do consumidor e muitas vezes determinam a efetividade da venda. Assim nós conseguimos concluir o estudo setorial. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.